Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, que essa mensagem encontre você e a sua casa em paz e que seja também uma mensagem de esperança, de motivação para você e para sua família. Aqui é a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, em Anápolis, nosso canal no YouTube. Inclusive, inscreva-se nele, ative o sininho, faça comentários, alguma pergunta que você porventura tiver, faça isso. E você é muito bem-vindo aqui e também é bem-vindo na nossa comunidade aqui no bairro Maracanã, na cidade de Anápolis. Os nossos cultos sempre aos domingos às 19 horas. Hoje eu quero compartilhar com vocês Romanos capítulo 1, verso 8 até o verso 17. Você tem aqui a introdução dessa belíssima carta, a maior das cartas da Bíblia, tá? Inclusive ela sai totalmente fora do padrão das cartas daquela época. Enquanto as cartas da época eram muito pequenas, o apóstolo Paulo produz verdadeiros tratados, cartas muito grandes, como, por exemplo, essa carta aos Romanos. E é importante você se lembrar que se nos dias de hoje nós já temos muitas dificuldades para editar um texto, para escrever um texto, você que aí está no meio acadêmico, às vezes tem que escrever um TCC, às vezes uma monografia, um relatório, até uma dissertação ou uma tese, você sabe a dificuldade que é escrever. E aqui você está trabalhando com uma época onde não havia os meios digitais, não havia digitação, não havia... Era da maneira mais raiz, né? mais primária possível, inclusive utilizando uma outra pessoa para escrever. Enquanto o apóstolo ditava, uma outra pessoa escrevia, tinha a função de ser um escritor da carta. Então havia grandes dificuldades, é provável que para que se pudesse ser produzida uma carta desse tamanho, eles precisaram de vários e vários dias. Numa leitura minuciosa da carta, você percebe até que parece que há pequenos cortes no raciocínio. Pode ser exatamente esse momento desses cortes que havia uma pausa maior para uma refeição, para um descanso, de um dia para o outro, exatamente nessa perspectiva, nessa pausa que havia no raciocínio de um tempinho um pouquinho mais prolongado. Romanos capítulo 1, verso 8 em diante diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Maravilhoso o texto, maravilhoso. É um texto emblemático do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é uma das cartas, aliás, os textos bíblicos todos são textos belíssimos, textos encantadores. Para quem gosta da palavra, quem gosta da língua portuguesa, quem gosta de uma boa literatura, tá? Embora aqui a gente não tenha talvez os aspectos literários, né, semelhantes àqueles que nós estamos acostumados no Brasil, mas você tem aqui uma belíssima peça, uma produção fantástica. O apóstolo Paulo aqui faz um verdadeiro tratado sobre assuntos extremamente importantes. Ele inicia a sua carta aqui pensando um pouquinho na carta aos Romanos, que é uma carta grande, a maior delas, uma carta de uma teologia muito profunda. Lembrando que os romanos eles estiveram no dia lá em Pentecostes, no dia em que houve o derramamento do Espírito Santo em Atos.
Atos capítulo 2, verso 10, você tem aqui exatamente a perspectiva de romanos, né, as pessoas de Roma, oriundas de Roma, que estavam no dia de Pentecostes, e depois elas foram embora para suas casas, e provavelmente ali surge uma igreja, a igreja fundada provavelmente por essas pessoas. Tá? Você tem aqui uma carta que ela é escrita especialmente na perspectiva de um irmão que ainda não conhecia aquela igreja, mas que tinha grande vontade em participar daquela igreja. Não morar em Roma, não era essa a perspectiva de Paulo, embora depois ele acaba ficando preso em Roma, né? Mas ele tem aqui exatamente a ideia de visitar aqueles irmãos, de compartilhar a vida com aqueles irmãos. Bom, Paulo não conhecia a igreja de Roma, não conhecia. Ele manifesta a vontade de ir até Roma na terceira viagem missionária. A ideia, a rota do Paulo, o itinerário do apóstolo Paulo seria ir para Jerusalém, depois Roma e depois até a Espanha. Só que em Jerusalém, por causa de perseguições, especialmente perseguições religiosas, ele é preso, acusado de heresia e é levado até Roma, e em Roma ele vai ficar ali preso em prisão domiciliar. Hoje a gente se assusta, né, dizendo, o fulano cometeu um grande crime e hoje ele tem prisão domiciliar, o nosso Brasil não tem jeito. Tá certo que o nosso direito, a boa parte da sua base, ela está fundamentada em cima do direito romano. Mas desde aquela época já havia prisão domiciliar. Então a primeira prisão de Paulo é uma prisão domiciliar. Depois uma segunda prisão, ele é preso lá no finalzinho de Timóteo, ele mais ou menos, a gente consegue imaginar qual era a situação do apóstolo Paulo naquela segunda prisão, e naquela segunda prisão é que vai desencadear a morte de Paulo, provavelmente apedrejado, mas martirizado fora da cidade de Roma, certo? Então nessa segunda vez é que ele vai ser preso. Então aqui na primeira vez que ele vai até Roma, ano 61, e a segunda vez que ele é preso mesmo no ano o ano 65 depois de Cristo, da era cristã, o ano 65. Paulo ainda não havia chegado a Roma, ele estava com esse desejo, ele não tinha chegado em Roma, ele ainda estava com esse desejo. Então, ele escreve essa carta 3 anos antes de visitar os romanos. Visitar daquela forma, né, irmãos? Não era uma visita, ele não chegou de casa em casa, ele estava preso e ele recebia as pessoas na prisão domiciliar. Inclusive, essa prisão tinha toda essa abertura para que ele pudesse receber as pessoas ali. Então, você tem essa história. Bom, a saudação inicial da carta é uma saudação muito bonita. Ele se apresenta como apóstolo, servo de Cristo, chamado por Deus, separado para o Evangelho. E ele também apresenta os crentes romanos como sendo crentes muito amados por Deus. Crentes que também foram chamados para que esses crentes pudessem ser santos também. Então você tem essa saudação inicial, é assim que Paulo se dirige àqueles irmãos antes de começar, de fato, a escrever o seu tratado. Muito comum na carta, né, meus queridos irmãos? Não apenas nas cartas bíblicas, é muito comum em qualquer carta. Pastor, a gente não escreve mais carta hoje? Escreve cartas de formas diferentes. Escreve e-mail, escreve textos no WhatsApp, escreve textos em redes sociais. Todas essas seguem mais ou menos a expectativa de uma carta. E geralmente a gente escreve cartas, ofícios, todos eles com a saudação, né? Espero que esse encontre você com saúde. Como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Nós aqui em casa estamos bem. Então são saudações comuns para as cartas, e Paulo também segue mais ou menos essa estrutura das cartas, e aqui o que ele deixa claro para aqueles irmãos é a vontade de visitar aquela igreja. Muito bom. Vamos estudar nesse dia, nessa noite, nessa tarde, o que é que nós vamos estudar, quais são os nossos objetivos. Eu quero conversar com os irmãos sobre alguns princípios muito importantes, presentes na igreja de Roma e que devem estar presentes na nossa comunidade, na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Você que é de uma outra comunidade, que está me ouvindo, que você também ajude a construir na sua comunidade alguns desses princípios que são extremamente importantes ali, são princípios muito importantes. O primeiro princípio, meu querido irmão, é o princípio da influência. O princípio da influência. O que é influência? A influência é a ação de alguém sobre alguém
suscitando modificações. A nossa influência sobre os outros, ou as influências que nós recebemos, elas suscitam algum tipo de modificação. Provérbios fala que as relações humanas, elas são como uma faca, um ferro, mas vou ilustrar como se fosse uma faca, e a chaira. Você conhece a chaira, vai a um açougue, quando você vai a um açougue ali o açougueiro passa a faca numa haste de ferro, aquilo é chaira. E o livro de Provérbios diz que as amizades, as relações humanas, elas são como uma faca, um ferro que afia outro ferro. É impossível você manter um relacionamento sem que de alguma forma as pessoas se influenciem, sem que as pessoas se influenciem. As pessoas são influências umas para as outras. E esses dias fazendo um churrasco na minha casa e percebendo, olha, eu tinha passado a minha faca na chaira, ela estava perfeita, um corte, o fio perfeito, cortando bem. E com o passar do tempo ali no churrasco, eu percebi que a faca foi perdendo o corte, vai perdendo o corte. Eu tive que parar de novo para fazer novamente, para extrair da faca ou aplicar a faca aquele fio que seja altamente cortante para facilitar e não machucar ali a peça de carne que está sendo assada. O que isso me leva a pensar? Que não apenas o ferro afia ferro, o que a Bíblia nos diz, mas talvez seja ainda mais amplo, que é mesmo uma superfície muito mais mole, como a faca, como a carne, e ela também afia um instrumento que é mais forte. Claro, o mais forte, ele causa maior impacto no mais fraco, mas o mais fraco, de alguma forma, também influencia o mais forte, sempre assim. Significa que nós sofremos influência e sofremos e aplicamos a influência. Por isso, eu penso que a gente deve fazer isso de forma intencional. A influência minha como cristão, ela deve ser uma influência de forma intencional. O versículo 8, Paulo diz, se você for a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma outra tradução bíblica, o versículo lá está assim: o mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Meus queridos irmãos, que coisa impressionante, que coisa espetacular. O mundo inteiro, o meu querido irmão, nós não estamos na era da internet nesse momento da carta aos Romanos, não existe internet. Até mesmo a comunicação via carta era uma comunicação feita com muita dificuldade, ela precisava ser entregue de forma particular e física na mão de alguém. Hoje é muito simples. Uma igreja, um pastor, um professor, uma pessoa qualquer, um médico, um advogado, um engenheiro, uma cozinheira, né? Isso é tão comum hoje. Ela quer influenciar alguém e ela influencia numa postagem lá em outro estado, em outro país. Em poucos segundos ela está influenciando uma pessoa que está a milhares de quilômetros longe da casa dela. Aqui não. Paulo está dizendo que o mundo inteiro, irmão, já sabia, o mundo já conhecia a fé que aqueles irmãos tinham. Olha que coisa mais maravilhosa. A pergunta é: como é que eu devo mudar o mundo ao meu redor? Como é que eu posso fazer para influenciar esse mundo? Existem formas distintas e que nós podemos fazer. Tá? Nós podemos influenciar o mundo pela ação social. Nós podemos influenciar o mundo mudando a vida, a níveis de cidadania de uma pessoa. Nós podemos oferecer para uma pessoa um curso, nós podemos oferecer para uma pessoa que está com fome uma alimentação básica. Nós podemos influenciar o mundo, talvez consumindo de forma sustentável, usando água, usando o solo, usando alimentação, reaproveitando alimentos. Então existem tantas formas de nós influenciarmos o mundo. Eu não tenho dúvida de que a igreja também ela deve ter essas bandeiras consigo. A igreja deve ter essas bandeiras, deve carregar essas bandeiras de preservação do mundo, de preservação das pessoas, de uso consciente de todos os recursos que Deus nos deu de presente para nós administrarmos. Isso é uma questão que vai muito além de política ou de ideologia. Deus nos deu um mundo, Deus nos deu uma vida para que nós administrássemos esse mundo. Ok, mas, meu querido irmão, eu preciso pensar com você que existem formas que qualquer cidadão do planeta
ele influencia o mundo para melhorar o mundo. Você tem ONGs que não têm relação nenhuma com o cristianismo e que elas ajudam, por exemplo, na preservação de um animal em extinção. Você encontra associações e instituições que elas sustentam e mantêm um abrigo de velhos, de idosos, né, melhor, um abrigamento para crianças. Então a pessoa não precisa ser cristã, ela pode inclusive não acreditar em Deus e fazer isso. Então esse é o papel da igreja e do mundo. Todas as pessoas devem ter esse objetivo de influenciar positivamente no mundo, o mundo. Mas existem algumas questões que se a igreja não fizer, ninguém vai fazer. Então essas influências devem ser prioritárias na perspectiva da nossa comunidade. E Paulo vai mostrando aqui quais são elas. Ele vai dizer, olha, eu irei para pregar o evangelho, a pregação do evangelho só será feita pela igreja. Meus queridos irmãos, nós podemos influenciar e devemos influenciar, mas em determinado momento em que você tiver que tomar alguma decisão ou optar por uma questão ou outra, você precisa optar como igreja por aquilo que é prioritariamente razão da existência da igreja. Então a igreja precisa fazer assistência social, é óbvio que precisa. O livro de Tiago fala que como é que você ora por alguém com a barriga vazia e depois manda a pessoa ir embora. A pessoa não vai acreditar nesse cristianismo seu. A nossa igreja cristã evangélica do Maracanã, nós estamos aqui em setembro de 2020, estamos ainda no meio, talvez já começando a segunda metade, né, da pandemia, do novo coronavírus. Então nós temos sido uma igreja altamente importante para a vida de pessoas que não têm ou que passaram algum tipo de dificuldade nesse período. Dezenas de cestas básicas, pagamento de aluguel, pagamento de energia, pagamento de consulta em médico, pagamento de exames. Estamos construindo uma série de ações para alimentar fisicamente a pessoa. Mas o papel primordial da igreja, e esse ninguém fará, é a pregação do evangelho. E Paulo fala, eu vou para pregar o evangelho, que eu oro por vocês, eu oro sempre por vocês, eu nunca me esqueço de vocês nas minhas orações. Queridos irmãos, você nem sempre sabe, ou talvez nunca tenha parado para pensar na vida do pastor, como é a vida de um pastor, a preocupação 24 horas que o pastor tem com as suas ovelhas, tem com a sua comunidade. Eu fico imaginando aqui, Paulo está dizendo, olha, a ideia é de em todo momento, que o apóstolo Paulo em todo momento estava preocupado com aquelas pessoas. Versos 8 e 9, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho, a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. O pastor é aquele que está sempre ligado nas suas ovelhas, viajando, mesmo que ele não esteja por perto, a preocupação é sempre, acordar de manhã, olhar rapidamente o WhatsApp para saber se tem alguma necessidade, se tem alguém que pediu alguma coisa ali que você pode ajudar. Dormir muitas vezes pensando no irmão que te deixa preocupado com alguma questão. Aquele irmão que não está adaptado, que está insatisfeito com alguma coisa, preocupação para um método, para alguma coisa que possa ajudá-lo a vencer essa batalha. É isso que Paulo fala, olha, eu estou sempre preocupado com vocês, a minha preocupação ela redunda em oração. E depois eu quero estar com vocês, é papel da igreja, a igreja tem que estar presente, irmãos, a igreja tem que ser uma igreja presente. Nós não podemos construir uma igreja ausente, nós jamais podemos acreditar que o YouTube, que é esse canal que estou falando com vocês, que outras mídias sociais, que elas substituirão algum dia o culto presencial. Jamais, jamais. Obviamente, creio que depois dessa quarentena, dessa pandemia, quando as pessoas puderem se encontrar de forma mais tranquila, nós iremos continuar sim com as gravações, porque elas alcançam pessoas que estão tão longe de nós. Mas, meus irmãos, jamais vai substituir, porque a igreja precisa estar presente, a igreja precisa estar sendo plantada nos lugares mais distantes, com a comunidade, o andar junto. E não estamos falando aqui de relacionamentos de WhatsApp, estamos falando de relacionamentos profundos.
de crentes que se encontram, de crentes que vão na casa dos outros, de crentes que frequentam seus grupos familiares, de crentes que estão próximos uns dos outros. Assim Paulo fala, olha, eu estou mandando uma carta, mas a carta não vai substituir a minha presença, eu irei até vocês. Influência. De tantas formas que uma igreja pode influenciar. Pelo menos algumas delas são papéis irrestritos, inegociáveis da igreja. A pregação do evangelho, a oração e a presença iluminadora da igreja em determinadas comunidades. Segundo, irmãos, qual é o novo princípio? O princípio da mutualidade. Mutualidade é quando você compartilha com os outros. Na Bíblia existem pelo menos 43 princípios da mutualidade. O que são princípios da mutualidade? Chore uns com os outros, carregue as cargas uns dos outros, ore uns pelos outros. Tem pelo menos 43, 30 diferentes. A mutualidade é um dos principais temas bíblicos. É caminharmos juntos, é andarmos juntos, é fortalecimento junto, é encorajamento mútuo, é encontrar vocês, como o apóstolo Paulo está dizendo, para que eu possa compartilhar com vocês o dom de Deus, o carisma, o presente, é fortalecer vocês, é ofertar a vocês algo que eu tenho e que eu posso servir a minha comunidade, servir vocês a partir disso. Querido irmão, a gente está num mundo muito hedonista, de prazeres particulares, né? A gente quer ser feliz, a gente quer a felicidade para nós, sempre assim. Eu quero casar para ser feliz, eu quero uma igreja para ser servido, eu quero uma comunidade que possa me servir, eu preciso de um pastor que me sirva. Qualquer momento em que você não é mais servido, você se sente contrariado e às vezes vai procurar em outro lugar alguém que possa servir você. Isso não é princípio bíblico para a igreja. O princípio bíblico da igreja é servir uns aos outros. Também não é apenas servir. Embora isso seja fantástica essa ideia, você também não vai para uma comunidade apenas para servir. Você vai para servir e para ser servido. É o princípio da mutualidade. O apóstolo Paulo, eu vou até vocês para compartilhar um dom com vocês, mas com certeza também serei abençoado nessa mesma comunidade. Essa troca, ela é uma troca recíproca e uma troca extremamente importante. Só existe uma igreja que adepta ao princípio da mutualidade, onde há crentes maduros, crentes que não se sentem insatisfeitos porque o fulano não me serviu, ou porque eu não fui servido como eu merecia, como eu deveria ter sido servido, onde cada cristão tem consciência do papel. Quando eu escuto alguma coisa semelhante, às vezes de um jovem muito novinho, ou de um crente muito novo, isso a gente até entende. Mas quando eu vejo um crente assim adulto, maduro, que não tem consciência ainda do seu papel naquela comunidade, irmãos, isso é preocupante, porque a gente precisa ter a consciência daquilo que eu represento naquela comunidade, a fim de que eu possa servir e que eu possa ser servido. Então existe o princípio da maturidade, o princípio da autoconsciência, do papel, da autoimagem que você tem, do papel, daquilo que você representa, e também da intimidade. Só há mutualidade quando há intimidade, quando as pessoas são íntimas, quando as pessoas estão próximas uma das outras. Então, primeiramente, nós temos aqui o princípio da influência. No segundo momento, nós temos o princípio da mutualidade. E o terceiro princípio é o princípio do compartilhamento, compartilhar. Ele também é o princípio, ele não deixa de ser mutualidade, mas a mutualidade tem muita relação com eu faço por você e você faz por mim. É carregar a carga uns dos outros, é orar uns pelos outros, é chorar uns com os outros, é sorrir uns com os outros. Quando você tem o princípio do compartilhamento, você também tem a percepção de que para um olhar fora da comunidade, a igreja precisa oferecer coisas que nem sempre ela vai receber alguma coisa em troca. Quantas vezes você faz uma ação para uma pessoa de fora e aquela pessoa jamais vai ser grata à igreja ou à comunidade por ter recebido aquilo? Muitas vezes, numa pregação, num impacto evangelístico, numa viagem missionária, para um missionário, para um pregador, para um cristão, ele fala aquilo para fazer o bem para a pessoa
mas a pessoa não vai entender e ela acaba não retribuindo ao bem que ela recebeu. Sendo assim, você também precisa aqui do princípio do compartilhamento. O apóstolo Paulo diz que ele vai até os gentios, que no caso eram os romanos, né, o desejo dele, para compartilhar. Compartilhar o quê? Roupa? Não me parece. Dinheiro também não me parece, pelo menos nesse momento que seria esse. Paulo já fez visitas ou já mandou gente compartilhar recursos financeiros com comunidades que estavam enfrentando dificuldade, mas não é o caso aqui da igreja que estava na cidade de Roma. Então, o que pode ser? É óbvio que logo depois ele diz, olha, eu vou compartilhar com vocês, no verso 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, pois sou devedor de gregos e bárbaros. Quando ele usa a expressão grego e bárbaro, ele está dizendo o seguinte, eu devo tanto a grego quanto a bárbaro, significa que eu devo todos vocês. Eu sou devedor de todas as pessoas, eu sou devedor de todos vocês. E eu vou até vocês para compartilhar a vida. Eu vou até vocês para compartilhar o evangelho. E então, Paulo aqui, a partir do verso 16 e o verso 17, tem uma das sínteses mais impecáveis de um tema presente na Bíblia e que boa parte dos crentes sabem isso de cor. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o fruto que Paulo quer colher entre os romanos. Ele vai compartilhar para colher entre os romanos. E ele não tem vergonha desse evangelho, mesmo estando em uma cidade rica, né, o império, a capital do maior império da época. Mesmo estando ali no meio de pessoas que tinham alto nível de conhecimento acadêmico e intelectual, nós estamos falando da capital. Se você vai a Brasília, você tem em Brasília uma das universidades mais conceituadas do Brasil. E assim, isso é típico das cidades grandes, especialmente das capitais. Você tem aqui o apóstolo Paulo, ele chegando na cidade que tinha todos os recursos financeiros, recursos acadêmicos, ele não tinha vergonha do evangelho. Por que ele não tinha vergonha do evangelho? Porque ele é para todo que crê, ele é para todo que crê, para judeu e para o grego, para todo mundo, para o judeu que crê, ainda hoje para o judeu que crê. É tão difícil ver um judeu cristão. Eu tive a oportunidade de visitar Israel no final do ano passado. Irmãos queridos, que experiência maravilhosa. Mas uma coisa nos chamou a atenção, nós tínhamos um guia local, um guia judeu, né, israelense de nascimento. Ele veio morar na Argentina um tempo e aqui ele aprendeu espanhol e depois do espanhol ele aprendeu português. Então ele foi o nosso guia em Israel. Um conhecimento histórico, geográfico impressionante. Basicamente todas as perguntas que eram feitas para ele fora do roteiro, né, que ele tinha já e que já está acostumado, ele respondia a todas. Mas uma das respostas particulares nos chamou a atenção. E aí, você fala tanto de Jesus, afinal de contas, ele nos levou na vila onde Jesus viveu, ele nos levou na sinagoga onde Jesus andou, ele nos levou ele nos levou no Caveira, né, no Gólgota. Provavelmente, ele nos mostrou o túmulo onde Jesus estava, ele sabe tudo de Jesus. E aí uma pessoa perguntou, você é cristão? Eu falei, não, eu não sou cristão, eu não conheço, eu entendo, conheço o Jesus histórico, da existência, dos passos, daquilo que ele fez, mas eu não sou cristão, eu não entendo esse Jesus como salvador da minha vida. Ou seja, o judeu é para o judeu também. E é muito difícil você reconhecer um judeu convertido ao cristianismo. É difícil isso acontecer. Então é tanto para o judeu, quanto para o gentio, quanto para o grego, tanto para o judeu como para aquele que não era judeu. Porque no evangelho está revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus está revelada no evangelho. E essa justiça não é compreendida pela razão humana, pela mente humana. Essa justiça, ela é compreendida pela fé, porque o justo viverá pela fé. Que coisa espetacular! Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência
Abacuque que teve essa compreensão de que o justo viveria pela fé. Martinho Lutero, que é o reformador do século XVI, o principal impacto que ele teve na sua vida religiosa para que ele começasse um movimento religioso diferente dentro do cristianismo, foi exatamente essa questão, a venda das indulgências, as promessas que eram pagas a alto custo, né, com suor, com lágrimas, com sangue, e ele entendeu que o justo ele viveria era pela fé, era pela crença. E Paulo retoma aqui essa perspectiva de Abacuque, que lá na frente também foi revivida por Martinho Lutero, que essa fé, ela é aquela que nos faz compreender a justiça. Então, quando alguém entende a justiça de Deus, a justiça do inferno, a justiça que leva para o céu, essa pessoa só pode fazer isso pela fé. E é exatamente essa doutrina que o apóstolo Paulo irá compartilhar com os romanos quando estivesse juntamente com eles. Esse é o nosso papel também, meus irmãos, compartilhar a justiça de Deus por onde quer que a gente ande. Compartilhar com os filhos, com a esposa, com o marido, com os amigos, com os funcionários da empresa, com o patrão, com o funcionário, com os amigos, na rodinha, na pizzaria, na lanchonete, no futebol, com o meu comportamento, com a minha palavra, com o meu estilo de vida, que o justo ele vive pela fé. Queridos irmãos, isso é o que Paulo nos ensina como princípio. Princípio da influência, o princípio da mutualidade e o princípio do compartilhamento. Perceba que os três estão muito próximos uns dos outros, mas são princípios que nós cristãos precisamos exercer e exercitar a cada dia. A influência sobre esse mundo, a mutualidade entre os cristãos e o compartilhamento para aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem nesse dia tão especial de pregação e de reflexão na palavra do Senhor. Deus abençoe cada um. Vamos orar? Deus amado, obrigado por essa mensagem tão especial que o apóstolo Paulo nos entregou há 2000 anos aproximadamente, e ele nos entregou um tratado tão importante sobre viver em comunidade, sobre o papel da comunidade, sobre o papel do cristianismo, sobre o papel de aquilo que nós devemos fazer pelos outros, com os outros, como igreja. Então, meu Deus, muito obrigado pela influência que eu posso ter sobre os outros, sobre o mundo em que vivo. A mutualidade, como eu posso servir para ser servido e servido servir. E, meu Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar pela fé o Evangelho de Jesus Cristo. Deus amado, oro pelos enfermos, oro por aqueles que estão vivendo dias difíceis, oro pelos problemas emocionais, oro pelas desavenças em família, oro por aqueles que têm tido dificuldade com seus filhos, com seus pais, oro por aqueles que estão precisando de um trabalho novo, da promoção no trabalho, oro por aqueles que são profissionais liberais e necessitam dos seus clientes, que o Senhor Deus abençoe e traga novos e bons clientes. Oro, meu Deus, pela vida espiritual de cada um, aqueles que estão vivendo dias de fraqueza, que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos nossos irmãos. Oro, meu Deus, pelo pedido desse momento. Eu não sei, que pode ser que algum irmão, algum amigo que está me ouvindo, possa estar orando ao Senhor agora, colocando diante do Senhor um pedido específico, consolo, amor, não sei, mas pode ser que alguém esteja colocando diante do Senhor esse pedido, que o Senhor possa acolher, que o Senhor possa atender, se for para o bem desse irmão. Deus amado, essa é a nossa oração de gratidão, de súplica também pela nossa comunidade, pela nossa igreja. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, o conforto e a comunhão do Santo Espírito possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.